Aí, pronto. Bom dia, gente! Bem-vindos a mais uma aula de História da Arte. Vamos começar, então. Pessoas, eu esqueci onde a gente parou. Vocês lembram? A aula, nossa, já faz tanto tempo que eu não lembro sobre o que eu falei na última aula, sendo bem sincera. Eu lembro que a gente comentou sobre a função da arte, leitura de imagem, e eu não lembro se a gente falou de arte rupestre. A gente falou sobre... Alguém lembra? Oi? Oi. Você pode repetir, por favor? A gente falou sobre arte rupestre, eu não lembro onde que nós paramos com o conteúdo, por isso que eu estou perguntando. Ah, tá. Falamos, a Sabrina Perdiz acho que está falando que sim, a gente já falou sobre arte rupestre. Sim, a gente falou. Beleza. Eu vou dar, então, uma revisão, tá? A gente vai ver rapidinho aqui o que é o conteúdo, e daí nós passamos para a próxima escola artística, que é Egito, tá? Para isso, eu vou usar aqui os slides que eu já disponibilizei para vocês lá no Drive, já tem vários slides para vocês lá, é só acessar caso vocês precisem estudar um pouco mais, rever o conteúdo, ver alguma imagem que passou aqui na aula, tá? E vamos lá, eu vou abrir os slides e compartilhar a minha tela. Pronto. Aí, estão vendo minha tela? Sim, já está apresentando. Ótimo, então tá bom. Vamos lá, então. Vamos relembrar a arte rupestre, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí durante a explicação, vocês podem fazer a pergunta. Eu só não estou vendo o chat agora no momento, tá? Então, caso alguém não tenha microfone, se vier alguma pergunta, alguém fala, professor, alguém mandou alguma coisa no chat aqui, vou ler rapidinho, tá? Vamos lá, então. Arte rupestre, pessoal, nada mais é do que o período da pré-história, tá? Então, a gente precisa lembrar que quando fala de história da arte, a gente está unindo junto ali, né? Estamos andando de mãos dadas com história geral, tá? Seja ela história mundial, história das Américas, certo? Então, a gente está sempre andando lado a lado. Porque o homem, ele vai representar, ele vai produzir coisas artísticas dependendo daquilo que ele está vivendo. Se a gente olhar para 2020, né, os artistas, o que eles produziram, e assim, várias instâncias, tá? Não precisa ser só na pintura, no desenho, mas a música, o cinema, o teatro, teve áreas que foram extremamente mais prejudicadas, como o pessoal da música, que sofreu muito ano passado por não poder fazer shows e tal, né, concertos, apresentações. Então, tudo que a gente... Não tudo, né, mas uma boa parte que a gente vê de produções artísticas de 2020 foi voltado para essa questão do isolamento, da pandemia, né, de tudo que a gente viveu. Então, é muito fácil, se a gente trouxer para perto, é muito fácil entender por que as pessoas produziam o que produziram, certo? Então, quando a gente está falando aqui da arte rupestre, nada mais é do que o início do homem no mundo, tá? Nada mais é do que essa primeira caminhada. E eu gosto de comparar isso quando eu vou dar aula sobre isso com os meus alunos lá do fundamental, eu sempre comparo com, antes de você aprender a escrever, você desenha, não é? Quando você é bebezinho, você não chega no mundo já andando, correndo, pulando por aí, certo? Então você vai engatinhando, você aprende primeiro as coisas, você aprende sobre o seu corpo, você entende, né? Muito engraçado ver bebezinho quando ele entende que ele tem mãos e pés. É super engraçado, não sei se vocês têm filhos, sobrinhos aí que já repararam nisso. Aí ele começa a aprender a fazer barulhos porque ele quer reproduzir o que os adultos estão fazendo. Então é toda uma caminhada, do mesmo jeito que quando vai produzir coisas, é uma mesma caminhada. A gente tem primeiramente desenhos,
Aí uma criança também desenha antes de aprender a escrever. Então é bem interessante, ela se comunica, ela entende que se falar com outras pessoas, comunicar o que ela sente, pode ser feito através do desenho também, tá? Então, só relembrando aí esse início. O período histórico é a pré-história, né? E a pré-história, ela começa desde o surgimento do homem até a invenção da escrita, lembrando que essa escrita é a escrita egípcia, tá? Não é a escrita que vocês estão vendo aqui, né? Toda bonitinha, organizada, com letras e palavras dessa maneira. São símbolos, né? Os hieróglifos, ok? Então, nós temos 2 grandes períodos, paleolítico e neolítico, pedra lascada e pedra polida. O protagonista desse período histórico é o homem neandertal. Tá? Se tiverem perguntas, vai falando, tá, gente? Período paleolítico, então, ele é dividido em 2 grandes períodos, tá? O paleolítico inferior e o superior. A arte menor e a arte maior. A arte menor, porque é como a gente está começando, é a primeira vez ali, é a primeira chegada, o primeiro baque do homem no mundo. Então, ele literalmente vai produzir coisas para sua sobrevivência. E não para, ai meu Deus, eu quero decorar a parede das minhas cavernas. Não é isso, tá? Eles precisam do quê? Sobreviver. Eu preciso comer e sobreviver. Hoje, é isso, objetivo do dia. Então, tudo que eles vão construir são lanças, fatiadores, instrumentos para poder facilitar essa sobrevivência no dia a dia, tá? Então, quando a gente fala arte menor, é isso, é o início de tudo. Já no Paleolítico Superior, com a arte maior, é uma evolução do homem. Lembrando que essa evolução não aconteceu de uma semana para outra, ela aconteceu em milhares e milhares de anos, tá? O período pré-histórico que a gente fala aí é mais ou menos, tá? Ali que a gente conta de artefatos histórico-artísticos. 30 mil anos, é muita coisa. Se parar para pensar que a gente está vivendo 2021, 30 mil anos é muita coisa antes, certo? Então demorou bastante até evoluir para o Paleolítico Superior. Nessa questão aqui, é interessante a gente observar que começa as pinturas e as esculturas, tá? Principalmente as esculturas com teor ritualístico, mágico. Por quê? Muita coisa do que eles assimilaram ali durante os anos, durante a sua vivência, eles tentavam encontrar respostas de como chovia, de como caía água do céu, e eles não conseguiam entender. Então eles acreditavam que o céu tinha uma força extremamente grande sobre eles e sobre o lugar em que eles estavam inseridos. E por isso começou essa questão da fé vinda do céu. É muita loucura parar para pensar, né? Como que a gente vê a religião hoje em dia e como que tudo começou, né? Vendo de um jeito histórico, científico, como que tudo começou, né? Tipo, é o fato de você ter um mistério que não tinha resposta até um certo período, as pessoas entendiam que o céu tinha uma força sobre nós, de que o céu era um plano muito mais potente do que nós aqui embaixo. E também ver essa questão, né, de que, aqui embaixo, várias pessoas, né, seres vivos ali morrem, eles têm um prazo. E será que lá em cima esse poder tem esse prazo? Gente, olha os questionamentos daquela época. Tá? Então, faz todo sentido a gente parar para pensar que demorou milhares de anos do Paleolítico inferior para o superior. Aí a gente tem algumas imagens aqui de instrumentos de caça, tá? Arte menor. Então, lembra, o Paleolítico é pedra lascada. Lembra aqui, ó, dos vãozinhos que a gente tem nos materiais, tá? Depois aqui tem uma imagem, né? Uma imagem meramente ilustrativa de tudo que acontecia naquela época. E daí a gente vai para a descoberta do desenho. É aqui que a gente começa a falar de arte, assim, o registro da arte raiz mesmo, tá? Por quê? A gente está falando do início do desenho, da descoberta de tintas, descoberta de pigmento e principalmente do porquê que eles faziam esses desenhos, esses registros, tá? Todo homem, todo ser vivo, racional, né? Então, assim, todos os homens, mulheres do planeta querem
querem registrar a sua passagem no mundo, tá? De alguma maneira, consciente, inconsciente, seja, sei lá, sendo um grande jogador de futebol ou um pesquisador científico, todo mundo quer deixar a sua marquinha registrada ali no mundo, tá? É normal do ser humano isso. E daí já vai para um lado da filosofia, né? Que vocês acabaram de sair da aula de filosofia. Então, quando a gente fala da descoberta do desenho, lembrando que estamos na arte maior, a gente fala do registro do homem no mundo. Isso vai ser extremamente importante para a nossa próxima escola artística, porque aqui começa a se entender quem é o ser humano no mundo, e talvez o seu grande potencial sobre o lugar em que ele está inserido. Tá? A partir do Paleolítico Superior e também, principalmente, do Neolítico, a gente tem uma organização social que começa a acontecer de uma maneira extremamente interessante, que é grupos, né? O homem entende que se ele se juntar com outra pessoa, o coletivo faz a força, e nisso descobre-se a necessidade de uma liderança. E isso vai assim, gente. Sabe quando a gente pensa assim que, nossa, sabe, deu ruim, o mundo deu ruim? foi lá na pré-história que o negócio começou a dar ruim. Por quê? Lá, as lideranças que a gente começa a ver se iniciando naquele período são lideranças, assim, extremamente abusar do poder. Todos faziam isso? Óbvio que não. Tá? Mas é aí que a gente vê aquela questão de quer conhecer uma pessoa? Dá poder para ela para ver o que acontece, não é? Eu tenho certeza que todo mundo já escutou isso. Então a gente começa a perceber isso aqui na arte rupestre, e é extremamente interessante ver isso, tá? Bom, aqui os desenhos, né? O primeiro desenho, registro científico, né, que a gente tem registrado aí por arqueólogos no mundo, é esse desenho aqui do zigue-zague, que o nome científico dele é macarrão. Tá? A gente tinha mãos sujas, né, de sangue carimbadas na parede, a descoberta ali das primeiras linhas e formatos geométricos. Descobriu-se que quando, né, o fogo se apagava no dia seguinte, aquele material que sobrava no chão, as cinzas, o carvão, servia para poder fazer riscos e desenhos e formas, não só no chão, como também na parede. Então aqui é o início, é o primeiro caminhar do registro histórico no mundo. Depois disso, a gente passa para as pinturas nas paredes das cavernas, com estes 3 temas predominando nas pinturas, principalmente de registros que a gente tem na Europa. Tá? Então, a gente tem natureza, né, como animais, eram retratados em cenas de ataque, caça e domínio. Fenômenos da natureza, como eu já mencionei, né, que o céu era um grande mistério para eles, e a vida, o nascimento de bebês, que para eles era uma loucura. Nascer bebê era um negócio assim muito louco para eles. Eles, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Tá? Porque não tinha, né, todo esse amparo, né, para as mulheres daquela época nascerem. Então, muita mulher também, né, assim, imagina a dor, o sofrimento e o quanto de mulher que também morria, né? Porque, enfim, ó, a época que a gente está falando. Aí a gente tem os registros nas paredes, esses daqui são da França, e, diga-se de passagem, o pessoal desenhava bem pra caramba, né? Olha isso, e feito assim, sem pincel, né? Sem materiais de precisão nem nada, em uma parede completamente porosa e ondulada. E a gente consegue ver desenhos extremamente lineares, simétricos. Gente, é muito bizarro isso. Essa daqui, né, que é um grande orgulho nacional, a Serra da Capivara, no Piauí. A gente tem registros históricos aqui de homens pré-históricos no Brasil, mais precisamente no norte e nordeste do nosso país. Santa Cruz, na Argentina, que eu acho essa imagem belíssima. Eu acho essa imagem de uma força muito grande. Assim, a gente teve infelizmente, né, foi depredado esse lugar antigamente, quando as pessoas não entendiam e não sabiam que esse muro aqui era um artefato, assim, extremamente importante, pré-histórico. As pessoas não tinham conhecimento, tá?
Então, essas imagens que vocês estão vendo das mãos em branco, em tons de branco, e os mais escuros, aqui, ó, que parece ser uma tinta mais preta, né, parece um roxo escuro, são mãos de pessoas que levaram spray e passaram ali em cima, tá? Então, infelizmente, a gente tem isso. Para mim, não tira a beleza desse muro. Mas a gente sabe que é uma coisa assim que, infelizmente, o pessoal, né, não sabia. Ai, olha que da hora essa parede, todo mundo registrando aqui. Peraí que eu vou registrar também. Tipo, assinar a camiseta do pessoal de fim de ano da escola. Era tipo isso, tá? Aí a tinta usada, tá? Esses aqui são os pigmentos, lembrando que pigmento é aquilo que dá cor e aglutinante é aquilo que fixa a cor em um determinado local. Não julgo porque seria uma dessas. Exato, Meli, porque assim, se a gente parar para pensar que a informação não existia, como que uma pessoa pode ser taxada errada? Entramos em filosofia novamente, né? Enfim, mas é isso, né? Tipo, igual no Paraná, quando descobriram que tinha arquitetura pré-histórica no Paraná, principalmente no litoral, as pessoas não tinham essa noção, essa ideia, essa informação de que era coisa pré-histórica. Quando a ala científica ficou sabendo disso e foi lá pesquisar, aí que eles falaram, gente, ninguém toca nisso aqui, todo mundo dá 2 passos para trás, porque isso daqui é muito importante. Então, a descoberta feita no Paraná é mais recente do que a descoberta feita lá na Serra da Capivara, no Piauí. E, gente, é recente num nível assim, não faz nem 50 anos, tá? É extremamente recente. Ó, esse daqui é o bisão, gente boíssima, né? A carinha dele é muito fofa. E o desenho dele aqui na caverna lá da França, aquela caverna de Lascaux, não sei, tá? Não sei como se fala francês, mas enfim. É esse o desenho deste animal. E esse aqui, lembrando que esse desenho aqui, ele não é uma fotografia, tá? Esse daqui de cima. Ele é um desenho científico. Então foi feito por artistas, né, para trazer essa grande realidade, só que como estudo científico. E, gente, não é muito parecido? Eu fico muito chocada, porque se a gente tentar desenhar isso daqui numa folha de papel com todos os lápis de cor da Faber-Castell do mundo, não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Aí nós temos o período paleolítico, lembrando que é pedra polida. Não esquece, tá? Olha aqui os instrumentos de caça, como eles estão bem mais diferentes, bem mais lisinhos, bem mais preparados, né, para o dia a dia. A gente tem o início da arquitetura e da cerâmica. Então, é uma evolução contínua. No período histórico que a gente está falando aqui, nós temos esses 3 principais tópicos que vão afetar as artes desse período. Tá? Então, o homem começa a se agrupar e formar aldeias, é o início de uma sociedade, ok? Não é mais caçador, mas domestica seus animais, planta, colhe e ele pensa no seu futuro. Então, essa questão que eles tinham antes de hoje, qual é a missão de hoje? Eu preciso sobreviver, comer e continuar vivo. Então, comer e talvez fugir. Então, eles não tinham mais esse pensamento, eles conseguiam pensar a longo prazo. E pensar a longo prazo é projetar a vida. Quando você projeta a vida, a sua expectativa de vida aumenta, certo? Então, antes, para pensar que no período paleolítico, a gente tinha, assim, um bando de adolescente correndo e fugindo e tentando sobreviver por aí. Tá? Nesse período aqui, o homem ele consegue envelhecer um pouco mais, a expectativa dele de vida aumenta, não fica enorme, tá? Uns 80 anos, imagina. Mas ele consegue viver um pouquinho mais. E quanto mais se entende o ambiente em que ele vive, mais ele tem tranquilidade para pensar sobre si, para pensar sobre as coisas que estão à sua volta, sobre o seu futuro e conseguir registrar de forma mais precisa a sua história, tá? Que é o que acontece aqui no período neolítico, tá? Aí a gente tem um aprimoramento dos desenhos, ele já documenta a sua vida mais sedentária, lembra que eu falei? O que ele está vivendo é o que ele vai registrar. E ele consegue criar, assim, uma linha histórica. A gente consegue entender os desenhos paleolíticos e os neolíticos como uma sequência
de história do homem no mundo. Isso é bem interessante, né? Depois disso, a gente fala de monumentos megalíticos, lembrando que megalíticos são pedras grandes, mega, grande, líticos, pedras, e a gente está literalmente falando de enormes blocos de pedra que formavam uma grande construção. É aqui que vocês vão começar a lembrar dos Flintstones. Lembra dos Flintstones? Que tudo era de pedra? É aqui que a gente vai lembrar um pouquinho deles, tá? Toda vez que vocês verem Flintstones agora, vocês vão lembrar qual que é o estilo arquitetônico de cada coisa que está aparecendo lá, viu? Por quê? Só para relembrar, ó, na sua maioria era construído para realizar cultos. Então, olha como essa questão da fé já avançou também. São 3 tipos de monumentos, 3 tipos principais. Menhir, que é um bloco de pedra colocado verticalmente, vulgo GPS pré-histórico. Tá? Então, tipo, eu tô lá longe, lá no horizonte, eu falo, olha aquela pedra lá na frente, já dei 3 voltas aqui, tô vendo pela 3ª vez essa pedra, ou seja, eu tô dando volta nesse campo, tá? Então era um GPS, era tanto para você conseguir se localizar sobre o espaço que você estava, e por isso ele é colocado em um local completamente alto, que é para poder ver de vários lugares, de vários pontos ali que você tiver. E também funciona para poder saber que por ali tinha gente, tá? Dolmen, olha, esse daqui é extremamente parecido com os Flintstones, hein? São 2 pedras verticais e uma 3ª colocada em cima. Professor, eles moravam aqui embaixo já? Não exatamente, tá? Eles faziam isso principalmente para grupos se encontrarem, também para rituais, né? Rituais mágicos, sagrados, passagem de estação, é extremamente importante. Mas o mais importante, o mais impactante desses 3 é esse aqui, ó, o cromelete. Ou você, né, lembra de omelete. Você nunca vai esquecer, eu tenho certeza que daqui 10 anos, quando eu perguntar para vocês, fala um tipo de arquitetura pré-histórica para mim, eu tenho certeza que é esse que vocês vão lembrar, porque ele lembra omelete. Tá? Mas é cromelete. Eles são pedras verticalmente colocadas de modo a formar um círculo. E esse é muito impactante, porque aqui a gente tem alguns exemplos mais simples, mas eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, já deve ter visto o Stonehenge, né? O Stonehenge é extremamente importante, tem maiores do que o Stonehenge, tá? Cromeletes maiores do que esse, só que esse tem ele atrai muitos turistas, e ele atrai turistas justamente por conta da disposição em que ela foi feita. Ela fica lá no Reino Unido, tá? Deixa eu pegar uma informação aqui. Tem 5 metros de altura, peso entre 4 e 50 toneladas, e aqui a gente tem um desenho de como seria o Stonehenge naquela época. Olha a grandiosidade dessa arquitetura. E assim, foi descoberto recentemente, tá? Recentemente, assim, tem menos de 2 anos. O pessoal descobriu, tipo, um tão maior quanto o Stonehenge, tipo, muito perto, só que ele tá enterrado. O pessoal vai começar a desenterrar para ver o tamanho desse cromelete. Então, é muito absurdo. Como eles faziam isso? Então, alienígenas desciam do céu, brincadeira. Gente, é literalmente carregar pedra. Tá? Porque essas pedras não estavam aqui. Essas pedras eram carregadas e trazidas de muito, muito longe, com literalmente força humana. Nossa, mas quantas pessoas precisavam para isso? Uma galera. Então, lembra que eu falei da questão da liderança? Isso vai ser refletido muito no Egito. Porque, gente, como que me coloca uma construção oca, pontuda, em pé? Como? É força humana, tá? Nossa, professora, mas então como é que acontecia? Tipo, essa galera, eles carregavam isso na corda, gente, na corda, com aquele sistema não de rodas exatamente, mas colocar em cima de troncos de árvore para facilitar um pouco o carregamento. Muita gente morreu fazendo isso, obviamente, né? Porque
EPI não existia, então muita gente morreu, mas tudo, professora, para que serve o Stonehenge? Ele serve como um local de ritual sagrado de passagem de solstício de inverno para solstício de verão. Olha que interessante. E o Stonehenge, ele fez um evento muito legal esse ano, acho que foi em... não lembro, não sei se foi no final do ano passado, na virada de estação, tá? De verão para inverno, no caso da Europa. Eles fizeram uma live, o Stonehenge fez uma live, gente. O Stonehenge, sim. Quando você acha que, tipo, lives não tava bom, o Stonehenge foi lá e fez a sua própria live. Porque todo ano ele atrai muitos turistas. Vocês estão vendo que nessa foto aqui, ó, tem um monte de gente andando aqui na lateral? É porque ele é aberto à visitação, só que agora na pandemia não está aberto. Por que a galera vai para lá? Porque eles vão assistir o pôr do sol do solstício de verão. Então, quer dizer, do solstício de inverno, no caso deles, né? Quando eles vão lá, e tem um horário muito específico para ver isso, tá? Eles passam horas para ver esse negócio acontecer. Esse buraquinho aqui, ó, do Stonehenge, o sol encaixa perfeitamente neste buraquinho. Então, assim, é uma coisa... E ele, por causa disso, e vai refletindo luz ali por entre as pedras, dá um clima, assim, onde parece que tá um milagre acontecendo no local. É maravilhoso. Eu assisti a live, é muito bonito. Tá? Então, assim, vale a pena, tá salvo no YouTube, coloca lá Stonehenge, pôr do sol, alguma coisa assim, que você acha essa live, tá? Ela foi super assistida. E ela servia para isso, para fazer esses rituais sagrados. Olha, aqui a gente tem esse desenho mais ou menos do que poderia ser naquela época. O que aconteceu com o tempo? Algumas pedras caíram, elas afundaram um pouco na terra, né? Então, assim, enterrou um pouquinho. Se a gente tirar um pouco de terra daqui, vai descobrir que ela é mais comprida. Algumas pedras caíram, enfim. São milhares de anos, não dá para prever tudo o que aconteceu. E assim a gente finaliza a pré-história, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre tudo que eu falei? Eu fiz um batidão aqui correndo para vocês verem como que seria, Professora, né, a a minha pré-história. única dúvida é como é que eles botavam aquela pedra em cima das duas colunas. Menina, na base da força, assim, ó, puxando um monte de corda. Amarrava, fazia tipo uma rampa, sabe? Com, né, sei lá, usava outra pedra e ia puxando aquilo, ia puxando até ficar lá em cima, tá? Isso o que os cientistas contam pra gente, o que os arqueólogos contam pra gente. Porque assim, a gente tem cromelete que é desse jeito aqui, ó, que é só pedras verticais, igual essa daqui. Mas fazer um cromelete com um monte de dolmen, gente, é num nível assim que, né, a gente não entende, a gente não entende, e às vezes muita gente não aceita. Fala que isso foi feito, tipo, muito tempo depois, que o homem moderno que fez isso, dizem que foram alienígenas, enfim, né, mas, gente, foi o homem que fez isso. Mas, como eu falei, pior do que esse aqui, só pirâmide. É bizarro. E o professor Lucas, eu acho que ele vai poder falar muito melhor para vocês sobre o que é ver a pirâmide do que eu, porque, gente, o cara já foi para o Egito. Nossa, gente, vocês têm um professor que já foi para o Egito. Olha que sonho, meu sonho é ir para o Egito ver as pirâmides. Mais alguma pergunta? Tá tranquilo esse conteúdo? Eu vou passar para o próximo, então, tá? Deixa eu ver. Não tem nada aqui no chat. Oi? Tá tranquilo. Ótimo. Então vamos em frente. Ó, eu vou fechar aqui esse conteúdo e a gente vai para Egito. Egito, eu não falei ainda, certo? Certo. Vamos lá, então. Nossa, tá aí uma escola artística louca, viu? Gente, vocês querem ver loucura aqui no Egito? Meu Deus do céu. Vamos lá. Egito, gente, olha, né? A gente vai falar de quê? De múmia, de mistério, de Cleópatra. A gente vai falar aqui mais aqui, de como o pessoal engrandecia cemitérios, tá? Então, eu acho que a coisa mais importante para vocês já anotarem aí sobre Egito, tudo o que é feito nessa escola artística
é voltado para a vida eterna, tá? Olha como a cabeça do homem se transformou da pré-história para esse período aqui. O homem, ele tinha certeza de que ele podia ser eterno de alguma maneira, mesmo que não fosse em carne, assim, né, em modo físico. Ele tinha certeza. Então, aqui a gente começa a entender também que o homem já entende, já acha, né, que existe uma essência dentro desse corpo físico que pode atravessar outros planos. Olha que interessante, né? Vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo, então. Já vamos direto nas pirâmides, tá? A evolução das pirâmides ao longo da história egípcia. Gente, pirâmide serve para quê? Pirâmide é uma tumba, tá? Pirâmide abriga nada mais, nada menos do que corpos dentro, no seu interior. Por isso ela precisa ser oca. E a importância da morte para os egípcios é tão grande que eles precisavam construir grandes templos, e foi uma evolução muito bonita e muito interessante pensar em como a cada ano que se passava, né, do Egito, das dinastias que passavam, eles acreditavam ainda mais nessa questão superior, né, da essência ali do grande faraó, das pessoas que tinham poderes, né, ou que as pessoas acreditavam que essas pessoas tinham poderes. E a gente fala aqui também da evolução do registro histórico humano, que é a escrita. Tá? Então tem muita evolução. Professora, teve alguma escola artística entre o período pré-histórico e egípcio? Teve em outras regiões do mundo, tá? Como no Oriente e um pouco assim mais para a África. Mas assim, como a gente estuda aqui história da arte mundial, né, e geral, a gente fala do Egito nesse caso, tá? Então, vamos lá. A evolução das pirâmides, ela começou literalmente como um monte de terra. Sabe quando uma casa, um local, vai construir, a gente vê aquele monte de areia, né, empilhada ali, né, um tanto de areia? Era basicamente assim. Era enterrar uma pessoa de um modo que normal, certo? Não era nada ostentação. Enterrar pessoas. Só que aí o que começou a ser criado? Pessoas que têm mais poder, têm uma ascensão social, elas precisam de um enterro mais digno, né? Vocês acabaram de ver aí a morte do duque, né? Do marido da rainha lá no Reino Unido, e como foi o funeral deste homem, e como está sendo, por exemplo, o funeral de pessoas aqui no Brasil morrendo de Covid. Olha que diferença, né, menina? Então, quando a gente fala aqui da mastaba, a mastaba nada mais é do que, tipo, a fatia da base da pirâmide, certo? A impressão que dá é que se a gente colocar, esticar aqui uma pontinha, já forma uma pirâmide. Ele não tem esse formato e as pessoas não sabiam que queriam esse formato ainda, tá? Só que aqui a gente vê, é como se fosse um grande cômodo para poder enterrar um faraó de um modo mais digno, mais elevado, mais poderoso. Depois disso, o que começou a acontecer? Eu quero ser melhor do que o fulano. Eu quero mostrar que eu era muito mais poderoso do que o faraó anterior. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma base aqui em cima. Aí a gente passa para a pirâmide de degraus, tá? Que é tipo essa pirâmide aqui. Depois disso, a gente tem uma transição para a pirâmide que a gente conhece de Gizé. Tá? Essa daqui não é tão interessante, tá? A gente não estuda muito ela porque é uma transição, mas ela existe. E por último, a gente chega na pirâmide perfeita que a gente vê lá naquelas fotos maravilhosas, principalmente aquela foto que o Lucas mandou ontem, né? Que a gente vê a pirâmide ali perfeita, certinho. Vamos lá, então. A gente vai passar uma por uma, tá? As mastabas. Elas tinham esse formato de base piramidal, só que olha que interessante,
dentro ela não era exatamente oca, mas a gente tinha compartimentos e mais de um, tá? Geralmente 2 ou 3, para poder colocar a pessoa morta aqui dentro. Ou seja, não era enterrado nesse plano aqui, né? No plano aqui que a gente tá. Era feito um buraco, né? Lá pro fundo do local, aberto ali, construído uma urna, e lá dentro era colocado o faraó que morria, né, que viesse a falecer, ou pessoas de extrema importância para aquele local que viessem a falecer. Por que tinha mais de uma urna em cada mastaba? Era para poder enganar saqueadores. Por quê? Gente, nós estamos falando de um período em que já se escravizava pessoas, tá? Então, quando a gente pensa em pessoas que estão escravizadas, essas pessoas elas estão escravizadas não porque elas querem, mas porque elas foram obrigadas. Mas não é uma vida que ela quer ficar para sempre, obviamente, né? Tudo que eu estou falando aqui é muito óbvio. Então, o que eles faziam? Uma das maneiras que eles encontravam de tentar fugir do local era fugir do seu grupo, saquear uma dessas mastabas e levar o dinheiro e fugir para poder ter, né, conseguir ter uma vida, certo? Então, assim, quando eles saqueavam esses lugares, e saqueava por quê, professora? Porque não era só o corpo que era colocado aqui, mas todas as suas riquezas iam junto, ou uma grande parte da sua riqueza ia junto aqui. Eu já explico por que ia junto as riquezas, tá? Porque daqui a pouco vai até gente junto ali. É um negócio bem bizarro, tá? Aqui a gente tem uma foto, né, de uma ilustração aqui digital de como seria uma mastaba no seu interior, tá? Então a gente tinha labirintos e armadilhas para a proteção dos corpos e riquezas que eram enterrados juntos. Olha como era bizarro, gente, era extremamente fundo. E essas armadilhas também eram colocadas para poder fazer o pessoal, né, se encurralar. Muitas das vezes, quando as pessoas iam visitar essas mastabas, né, para poder, enfim, levar alguma oferenda, né, enfim, fazer seus cultos ali, né, para aquele faraó e tal, eles encontravam pessoas mortas aqui, porque gente que tentou saquear e não conseguiu, né? É bem interessante parar para pensar sobre isso. Depois nós temos a pirâmide de degraus, e olha como que ela é, né, em fotos aqui reais do espaço. A gente tem, é como se fosse várias mastabas, que é uma menor que a outra, colocados uma em cima da outra, como se fosse um bolo, certo? A gente tem os andares aqui. E, de novo, professora, as urnas funerárias era dentro desse espaço? Não, ela não era completamente oca aqui dentro ainda, tá? Então ainda se enterrava lá para o fundo, lá para baixo, faziam uns buracos e colocavam. As portas eram feitas de pedra, e depois, assim, que você colocava, fazia o ritual de mumificação e tal, saía e fechava aquela pirâmide, que era para ninguém entrar mais, porque ele já é diferente das mastabas, ó. A mastaba, ela tinha a sua entrada tanto na frente, quanto algumas entradas na parte superior, tá? Para poder acessar o local. E, né, eu queria saber quem poderia, né, ser o louco de pular de uma altura dessa, mas teve gente que tentava, né? No desespero, a gente tenta qualquer coisa. E, por último, as pirâmides de Gizé, que são as pirâmides perfeitas, que são ocas por dentro, tá? Então, olha, gente, o tamanho aqui, ó, isso daqui é um ônibus, um caminhão, não sei, pessoas andando, e olha o tamanho dessa pirâmide. Ela é extremamente grande. E é a mesma coisa agora que vocês vão perguntar, professora, como ergueu isso? Porque, gente, é uma coisa que a gente está falando de antes de Cristo. Como que isso ainda está lá de pé? Porque a gente vê tantas construções que são feitas, tipo, né, construções lá de 1800 que já estão, assim, completamente destruídos hoje. Como que isso dura tanto? Então, assim, são grandes mistérios, mas não é tanto mistério assim se a gente estuda pelo lado científico da coisa, tá? Porque aqui, gente, foi mão de obra escrava que construiu todas essas pirâmides, todas, tá? Todas, até as pequenininhas aqui
de degraus. Vocês vão ver que a esfinge, que a gente vai ver aqui nas próximas fotos, também foram construídas todas com mão de obra escrava. Muita gente morreu, e o modo como isso foi carregado, porque essas pedras, né, de arenito, elas não estavam por aqui. Também foi um material que precisou trazer de muito longe para chegar e colocar e construir essa pirâmide, tá? Então, aqui a gente já começa a falar de um processo bem mais sofisticado de enterro de faraós, tá? E de grandes faraós aí que vocês já devem ter estudado nas aulas de história. Deixa eu tomar uma água. Pronto. Olha essa foto, que coisa mais belíssima, gente. Aqui é que a gente consegue perceber também, ó, uma transição histórica, né, de uma pirâmide para outra. Olha as pirâmides de degraus que a gente consegue ver, que estão próximas aqui. E tinha mais pirâmides, tá? Existem estudos de que podem ter existido muito mais pirâmides aqui em volta. Então, isso daqui nada mais é do que um grande cemitério, tá? E a gente vê algumas pirâmides aqui, ó, antes, né, anteriores à de Gizé, que é a maior de todas, que é belíssima, inclusive, e parando para pensar, né, como tudo isso foi feito e de que maneira e o que esconde aqui dentro. Certo? A gente teve, eu lembrei de uma curiosidade agora de um fotógrafo que ele foi para o Egito e o cara conseguiu escalar alguma das pirâmides, ele conseguiu escalar, subir até lá em cima e tirar uma foto de cima para baixo da pirâmide, que é uma coisa que ninguém nunca tinha feito na história, porque todo mundo tira foto assim, né, vendo elas da nossa perspectiva aqui. O fotógrafo conseguiu subir lá e tirar uma foto de lá para cá. Então pesquisem no Google depois, é super interessante. A esfinge é essa escultura voltada à homenagem para o faraó, para sua eternidade, tá? Sabe-se que a esfinge ela já foi colorida um dia, ela não tinha essa cor aqui de areia que a gente vê na fotografia, tá? Então, assim, cientistas descobriram atrás da orelha aqui da esfinge, vocês conseguem ver que atrás aqui da orelha também tem essa parte, né, daquele tecido que fica caído assim aqui atrás, por conta que ele fica amarrado na cabeça. Aqui atrás eles conseguiram encontrar pigmentos coloridos, azul, de cores primárias, tá? Azul, vermelho. Então eles souberam a partir disso que a esfinge ela foi pintada já. E por que essa tinta ficou aqui atrás? Porque é um lugar que está extremamente preservado, né? Se a gente parar para pensar, a parte da frente, que coitada, nem nariz a esfinge tem mais, né? A parte da frente que recebe vento, sol todo dia, aqui não, né? Aqui na parte de trás da orelha ficou ali guardadinha. Então eles conseguiram ver por essa parte que a esfinge já foi colorida. Eu nunca achei uma imagem de como ela poderia ser pintada, mas eu fico pensando o quanto ela devia chamar atenção, né, colorida, porque as esculturas que a gente vai ver na próxima escola artística, que é a Grécia, elas também eram todas coloridas, elas não eram brancas, assim, minimalistas, igual a gente vê nas fotografias do Google, tá? Elas eram todas coloridas. E assim, foto de escultura grega pintada tem, inclusive dentro de museu, tá? E é uma coisa assim meio diferente, sabe? A gente está tão acostumado a ver escultura grega branca do mármore que a gente não consegue imaginar aquelas esculturas pintadas, mas existe. E às vezes é bem realista. E às vezes é meio estranho ver também isso. Aí, no caso aqui da esfinge, né, vocês sabem, ela tem aqui o corpo, né, a cabeça aqui do faraó e o corpo de leão, né, tudo para representar poder e eternidade. Isso aqui é a parte superior do sarcófago, que é o caixão, né, do faraó. Então, aqui também, a gente tem a representação do rosto do faraó
toda feita em ouro, né, com um pigmento que não tinha, né, naquela época para todo mundo, cheia de joias, pedras preciosas incrustadas aqui, e assim, na maioria das vezes, tá, o faraó nem tinha essa cara, viu? Ele nem tinha essa cara aqui, fizeram um Photoshop aqui no sarcófago dele, né, no trabalho final, que era para poder fazer, né, com que esse faraó fosse lembrado, né, nossa, que cara grandioso, maravilhoso, desse jeito aqui. Nossa, com essa pele dourada? Sim, com essa pele dourada, tá? Então, colocava-se muita edição na esfinge, nos sarcófagos, em várias coisas, e em tudo tinha o rosto do faraó, que era para quê? Para todo mundo lembrar todo dia, olha, essa é a pessoa que é dona deste lugar, que ela é dona de todos nós, de todas as pessoas que estão aqui, tá? Então, assim, era impossível correr da cara do faraó. Tá? E para que serviu o faraó, além de mandar em todo mundo? Entendia-se que o faraó era a representação de Deus na Terra. Nossa Senhora, né? Essa representação de Deus na Terra fazia com que as pessoas tivessem medo do faraó. Por quê? Se eu sou uma representação do ser superior neste plano, eu tenho domínio sobre tudo que está nesse plano. Quem se denominava faraó, né? Como que começou tudo isso? Acho que vocês já devem ter estudado na disciplina de história, mas tem um vídeo no YouTube muito interessante de como o Egito começou, tá? É do Felipe Castanhari, o vídeo. É só colocar lá Nostalgia Egito, que eu acho que vocês acham. É um vídeo muito interessante sobre como tudo começou e, tipo, tem animação, tem muita coisa legal. É verdade, as ruínas Petra na Jordânia, ela é muito parecida, né, com o que a gente vê de arquitetura, de estilo do Egito. E aquela arquitetura, ela é voltada intensamente para a religiosidade e tem esse teor ritualístico também. Tá? As coisas, o que são, né, relatos que são encontrados ali, né, de coisas que aconteciam em frente a essa estrutura, são de danças, grandes cânticos que aquele povo fazia, oferendas, tá? Então, tudo é voltado para essa religiosidade. É interessante a gente pensar como a religiosidade, ela determina muito o rumo, né, do homem no mundo. Se a gente parar para pensar como a religiosidade ela trabalha hoje em dia, né? É interessante a gente pensar em como que a gente chegou até aqui. E ela vem um pouquinho de cada lugar. Vocês mal esperam para chegar em Idade Média, tá, gente? Aliás, deixa eu perguntar, já que a gente fuge um pouquinho do assunto, em que pé que vocês estão em História Geral? O que vocês estão estudando agora? A gente está estudando Roma agora. Ai, maravilha, maravilha. Já vimos Egito, já Mesopotâmia, Grécia também. Ótimo. É bom que daí vocês vão relembrando um pouquinho do que vocês já estudaram e vai assimilando uma coisa com a outra, né? Então, assim, vamos lá. Pensando agora, né, no processo num todo. Vamos juntar todas as partes aqui, porque eu falei um pouquinho de cada coisa, mas ele vai fazer sentido quando a gente chegar aqui, ó, na mumificação. Eu já falei para vocês que o faraó é a representação de Deus na Terra, e por isso ele acreditava que ele tinha um poder sobre todas as pessoas e tudo que poderia acontecer nesse plano, e quando ele retornasse ao poder depois do falecimento de sua carne. Tá? Então, assim, as pessoas sabiam e elas entendiam que a carne um dia ela ia acabar, né? Que essa parte física do faraó ela ia terminar, mas, gente, não é por isso que eu vou deixar deixar o negócio projetado aqui para quando eu voltar, porque, gente, o faraó ele tinha uma fé extremamente grande de que depois da sua morte ele ia engrandecer ainda mais como um plano espiritual, né, como é a essência que ele acreditava, e que ele ia ter um poder ainda maior depois da sua morte.
né? Porque ele ia poder ter poder tanto no plano superior quanto na Terra. Vamos lá, então, gente. Mumificação, tá? Tudo que era feito em vida para o faraó era pensando tanto no seu poder presente quanto para o futuro. Ah, nós vamos deixar relatos manuscritos aqui, né, feitos pelos deuses aqui da escrita, então a gente precisa colocar tanto o período presente quanto o futuro. Tudo pensando no futuro, tudo pensando na eternidade. Eles acreditam aqui que eles vão, tipo, literalmente, sabe, Pink, o cérebro dominar o mundo? Eles vão acreditar firmemente de que eles vão dominar o mundo. Exato, exato. Vamos lá, ó. Essa página aqui é de uma revista muito legal, que é o Mundo Estranho, tá? Eu peguei porque, gente, eu não consigo achar uma imagem melhor que, tipo, em uma imagem resumir todo o processo. Como acontecia a mumificação? Eu não sei se vocês estudaram isso em história, tá? Mas aqui a gente fala disso em arte porque ele explica muita coisa, muito artefato histórico-artístico, como, por exemplo, o sarcófago, a pirâmide, tá? Não sei se vocês já estudaram, mas daí qualquer coisa, né? Enfim, vocês vão me falando aí também. Como que era a morte de um faraó? Quando ele morria, tudo já estava pronto para a morte dele, igual a morte do Duque, né? Que não sei se vocês viram, mas ele escolheu, em vida, ele escolheu tudo o que ia estar no funeral dele. Enfim, aqui era a mesma coisa, tá? Quando o faraó morria, já era meio assim que esperado como as coisas iriam acontecer, tá? Então, quando o faraó morria, já era preparado, já estava preparado, tá? O local onde era feita a mumificação, onde iam estar guardadas as riquezas do faraó e principalmente o sarcófago já estava pronto, que é o caixão, tá? Todas essas coisas tinham o rosto do faraó impressas naquilo para poder sempre lembrar de como o faraó era em vida, tá? Por isso que tinha esse rosto assim todo em todos os lugares, na esfinge, no sarcófago, nos desenhos, nos manuscritos, em todos os lugares tinha o rosto. Quando ele morria, a gente tinha os deuses da morte, que eram esses deuses aqui, ó, com essa cabeça de chacal, tá? Depois eu posso, num outro momento, explicar para vocês os deuses, né? O deus Tote e o Ibis e o Tote. O Ibis é o deus da escrita, o Tote, que esse aqui é o deus da morte, que cuida da mumificação do faraó. Por isso que eles usam essa máscara aqui no rosto, tá? Quando o corpo do faraó chegava lá para mumificação, eles colocavam em cima como se fosse, né, tipo um altar, assim, eles colocavam em cima dessa mesa e fazia a limpeza do corpo. Essa limpeza não era qualquer limpeza simplesmente para limpar, mas para limpar espiritualmente, para preparar o seu espírito para sua ascensão, tá? Aí era feita essa limpeza com algodão e ervas, né? Uma mistura ali de ervas para poder já ir fazendo essa preparação para esse corpo, para essa carne durar para a eternidade. Depois disso, começava a ser feitos cortes estratégicos no corpo para poder retirar os órgãos. Então, cortava-se o abdômen, cortava-se aqui, né, o nariz para poder retirar o cérebro da cabeça. Meu Deus do céu! Eu perdi o que falaram aqui no chat, mas era alguma coisa sobre o Deus da Morte. Aí, quando eram feitas essas aberturas estratégicas no corpo, era retirado órgão por órgão, tá? Esses órgãos eram limpos ali de uma certa maneira, e cada órgão era colocado em vasos como esse daqui, ó, que vocês estão vendo na imagem. Esses vasos são urnas funerárias. Para que elas serviam? Dentro dela tinha uma solução, uma mistura de ervas que era propício para poder preservar a carne, tá? Então tudo, gente, imagina esse pessoal fazendo cosmético naquela época. Se o pessoal conseguia conservar carne para milhares de anos, imagina o que eles poderiam fazer na estética. Enfim, tinha uma mistura de ervas aqui dentro e cada órgão era limpo e colocado um por um, tá? Em urnas funerárias. Essas urnas aqui, né, esses potes de cerâmica,
eles eram todos pintados, adornados ali com pedras preciosas, e também tinha o registro do que era que estava ali, tá? Se era pulmão, se era coração, se era cérebro, intestino, enfim, tudo. Por quê? Quando o faraó voltasse à vida, ele ia precisar de todas essas coisas que estão lá. Então era bom estar especificado tudo certinho para ele poder se remontar depois. Olha que coisa bizarra, gente. Olha o zumbi aí chegando, né? Enfim, aí quando tirava o cérebro, e o cérebro era a parte mais importante e era a última coisa a ser tirada, eles, né, limpavam aquele cérebro e colocava num dos potes que era o pote principal de todos. Esses potes eram organizados ali, né, dentro da pirâmide ali, numa ordem certinha, que eu não sei falar qual era essa ordem, mas eles eram colocados ali lado a lado, tá? E daí ia se ocupar agora com o corpo que tinha sobrado, com a carcaça. O que era feito? De novo, eles faziam uma limpeza, tá? E agora essa limpeza era feita tanto externa quanto interna. Enfim, né? Eu não consigo nem imaginar. Eu fico pensando tudo isso, mas eu fico pensando de modo real. O tanto de sangue que não devia ter. Aí eles faziam essa limpeza, e o que acontecia agora? Um dos processos mais importantes, tá? Eles faziam um embalsamamento desse corpo. Então era lavado todo esse corpo, e esse lavado não era com água, era com ervas e tal, né? Aquelas misturas para poder preservar a carne. Aí a gente tem vai rechear esse corpo com ervas e assim lotar, vai encher. Onde tinha órgão, vai encher de ervas para poder preservar de dentro para fora também, tá? Isso é feito em tudo, na cabeça, na garganta, né? No tronco, em todas as partes que podia ter órgãos, eles preenchiam, recheavam com essas ervas. Depois disso era costurado esse corpo, e depois disso era feita uma nova limpeza, e daí a gente tem a mumificação em si, que é pegar pedaços de pano embebido nessa mesma solução com ervas e enrolado pedaço por pedaço desse corpo. Tá? Era feito ali nos pés, né, nos dedos dos pés, nas pernas, coxa, tronco, braço, dedos, cabeça, garganta, e era todo ele encharcado dessa mistura, dessa solução de ervas para poder preservar esse corpo. Que mistura louca é essa? Gente, eu não tenho ideia, eu acho que deve existir estudo sobre isso, mas a gente jamais vai saber e ter certeza de quais plantas eram usadas, porque às vezes a gente nem tem mais essa planta hoje em dia, né? Então, tudo isso era feito pensando que o corpo do faraó precisava ser preservado o máximo possível. Por quê? O faraó ele vai ter a ascensão do seu espírito, da sua essência. Se ele resolver voltar um dia para a Terra, ele precisa desse físico, dessa parte física da carne. Então era por isso que eles preservavam o corpo. Porque um dia, se o faraó resolvesse voltar, ele ia precisar ter tudo isso. Aí vocês vão encaixando as peças, tá? Vai encaixando o que eu tô falando aqui. Beleza, quando tava lá, né, todo mumificado o corpo do faraó, era colocado dentro do sarcófago. Dentro do sarcófago tinha algumas ervas diferenciadas, flores e não sei o quê, para ainda preservar o corpo e também a questão do cheiro, né? Porque imagina o cheiro naquela época. Aí era fechado, era lacrado esse sarcófago que tinha já o rosto do faraó, e dentro era colocado algumas peças que ele mais gostava, né? Pulseiras, colares, enfim, que ele mais gostava, era deixado lá dentro também. Ok. Depois disso, esse sarcófago era estrategicamente colocado na urna funerária, e aí vinha o processo de colocar as riquezas do faraó dentro da pirâmide, tá? Riquezas como grandes joias, peças favoritas do faraó, muito, 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 muito dinheiro, muito ouro, certo? E também, olha que coisa agradável, né? Vamos matar uns escravos e colocar dentro da pirâmide também. Por quê?
Vai que o faraó resolve me voltar daqui, sei lá, uns 150 anos. A gente não vai estar mais aqui, mas ele vai ter garantia de que ele vai ter os escravos, a sua riqueza e o seu corpo físico prontíssimos aqui para quando ele quiser voltar. Aí você imagina você sendo um escravo no Egito nessa época. Meu Deus do céu, você imagina, gente, a loucura que era quando o faraó morria. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar a correria. Aí era colocado esses escravos mortos e algumas histórias contam que até parte da família ia junto. Ai, meu Deus, gente, imagina que loucura. Aí quando essa família ia junto, ou os escravos iam juntos, não adianta, gente. Matava, era uma chacina e colocava tudo dentro da pirâmide. Quando tudo isso já tinha sido feito, era colocado a última parte do seu funeral, que é a pintura nas paredes da pirâmide, relatando como foi toda a sua dinastia, todo o seu poder daquela época, como ele tinha governado o seu grupo e quanto tempo durou. Gente, tudo em grandes detalhes, porque isso precisava estar escrito nas paredes da pirâmide, porque quando o faraó voltasse à sua vida, ele precisava ler. Por quê? Porque provavelmente quando ele voltasse daquele plano, ele ia ter esquecido as informações, né? Ele ia ter esquecido que ele matou um monte de gente para estar ali depois junto com ele. Então, quando ele voltasse, ele precisava, beleza, no dia 14 de abril de não sei quando, eu fui lá visitar a minha pirâmide e vi, né, tropecei na pedra, caí, bati a cabeça e foi nesse dia que eu morri. Ele precisa lembrar de todas as informações. Por quê? Era o plano dele, né? Continuar de onde ele parou o seu governo para continuar o seu poder. Então, tudo que era feito aqui era pensado para o futuro. Nada era para o passado. Tudo era sempre para frente, tudo para a eternidade. E tudo com essa garantia de que o faraó iria voltar um dia, tá? Aí vamos lá, falando externamente da pirâmide. A pirâmide, ela tem esse formato piramidal. Por quê? Para facilitar a conexão entre a terra e o céu, tá? Então ele aponta para o céu, porque o principal está lá para cima. Mas ele também tem uma simbologia extremamente interessante do porquê ele tem esse formato piramidal. É uma conexão entre a terra e o céu, mas é uma outra questão também. O faraó, ele tem essa representação para cima, mas ele tem um poder muito bem resolvido e instaurado no plano aqui, né, terrestre, tá? Então, por isso ele tem uma base enorme na Terra, mas ele tem essa ponta lá em cima pela conexão que ele faz com o céu. Ele pertence aos dois lugares. Por isso é um formato piramidal. Por isso não é um prédio, tá? Por isso não é, sei lá, qualquer outro formato, não é um círculo. Por isso que não é uma esfera, por isso que é assim, para criar essa conexão. E quanto mais alto fosse essa ponta da pirâmide, mais fácil seria a ascensão do seu espírito, da sua essência para o céu. E quanto mais alto também fosse, mais fácil seria o retorno da essência do faraó para a Terra. Tá? Por isso ele tem esse formato, por isso foi feito cada vez maior a pirâmide. Né? Não só para demonstrar o poder que esse faraó tinha, mas para facilitar essa conexão. Estamos todos aqui esperando ainda, né, os faraós voltarem, certo? Enfim. Aqui, a gente tem algumas fotos a mais, né, sobre o Egito e as pinturas. Isso que vocês estão vendo nessa faixa é a escrita. Tá? Aqui tá tudo escrito assim, eu fui na padaria, visitei lá, né, o José, encontrei o Manuel, comprei 3 pães, voltei para casa, encontrei o pessoal ali na rua e tal, cheguei em casa e comi o pão. Tá, assim, muita coisa escrita no mesmo local. Obviamente, a gente não tem todas
os significados de cada símbolo hieróglifo, né? Porque a gente não tem um dicionário sobre isso. Sabe-se um pouco sobre o que significa alguns símbolos, uma coisa ou outra, né? De acordo com a história do Egito, mas não é tudo que se sabe. Então, assim, a gente não tem decifrado a história na essência do que foi cada dinastia no Egito, tá? Aí o antroposomorfismo, que é esse palavrão que vocês estão vendo aqui, nada mais é do que essas representações aqui, tá? Desculpa, eu falei errado, deus Anubis. É esse o deus com a cabeça de chacal, tá? O outro deve ser o Tote, que tem a cabeça de pássaro Ibis, que era o grande escrivão daquela época. E a gente tem essa questão aqui do pessoal, né? Sempre com sabe, essa pose de vidraceiro, né? Que parece estar segurando um vidro invisível. Então, sempre de lado, na lateral. Todos os desenhos são assim, né? Na lateral. Então, a cabeça tá de perfil, o tronco tá de frente, o quadril tá de perfil, as pernas também, e os pés também, né? Ou seja, a pessoa tá quebrada nesse desenho. E isso tem um nome, é lei da frontalidade. Essa lei da frontalidade serve para poder falar para as pessoas o seguinte: olha, nessa imagem aqui, você está vendo tudo que interessa que seja mostrado. O rosto ele é muito mais interessante ser visto de perfil do que de frente. Mas o olho é extremamente importante. O olho ele diz muito sobre as coisas. Então, já que eu não consigo representar o olho de perfil, eu vou colocar o olho aqui, ó, no meio da testa, no meio da cabeça, tá? Imagina se a gente tivesse o olho aqui, onde dizem que é a fonte da cabeça, né? Aqui assim. Imagina se a gente tivesse o olho na lateral, ia ser muito bizarro. Aí as pernas, ela é muito mais interessante ver de perfil, por isso que ela tá quebrada, virada assim para o lado, certo? E isso é a lei da frontalidade. O desenho é disposto ali no plano, de modo em que a gente consiga perceber as coisas, as partes principais do todo. Tá? Então ele dá essa sensação de que parece que o desenho é meio primário, é meio torto, mas não era porque eles não sabiam desenhar, era proposital, tá? E mais alguns desenhos das paredes das pirâmides. Olha esse hieróglifo aqui, né? Nossa, olha quanta coisa está escrito. E aí, assim, né, vai algumas outras simbologias. As mulheres eram representadas com uma cor mais clara do que os homens. Os deuses aqui, né, eles eram representados de acordo, assim, com a sua importância. Então, os mais importantes sempre estavam no meio, e daí o que vai para as arestas, né, vai para as extremidades, eles têm uma importância menor. Todo deus que tem uma cabeça de animal é um deus, né, que ele era os braços direitos ali do faraó, então o deus da morte, o deus da escrita, e os deuses da escrita eram os únicos que escreviam no Egito, nem o faraó sabia escrever, tá? Então, era um grande poder ter esse tipo de informação naquela época, tá? Mais algumas fotos, e essa aqui são fotos mesmo de paredes internas ali, né, de pirâmides, de locais assim fechados onde as pessoas moravam, habitavam, enfim, tinha de tudo, desde o cotidiano até questões históricas para o Egito, tá? Inclusive essa imagem é super bonita, né? Olha quanto detalhe. E é isso. Pessoal, alguma pergunta? Temos 9 minutos aí. Se vocês quiserem conversar, ver alguma questão que ficou para trás, não entendi tal coisa. Deixa eu olhar aqui para cá de vocês. Então, essa durava uns 70 dias. O que, Ana? Que eu perdi quando você mandou essa mensagem. O funeral dele estava lá na informação da revista.
Sim, sim. Sim, porque imagina, né? Era um processo lento. Nossa, aí você imagina o cheiro das coisas, né? Do corpo e tal. Era todo um processo lento e feito com muito cuidado, porque melhor perder, né, esses dias fazendo. E tinha também a questão do ritual, né? Então, perdia-se esse tempo, né, na preparação para poder ser eterno, tá? Essa questão dos deuses aqui, que eu estava falando antes, aqui. O deus Anubis aqui, que é o deus da morte, ele tinha essa cabeça de chacal por um motivo, tá? Lá no Egito tinha muito. Era como se fosse uma infestação de grupos de chacal no que eles desenterravam corpos que, né, tinham sido enterrados ali para poder comer a carne podre. Ai, Jesus. Então, eles faziam isso, tá? E por conta dessa história, né, por eles fazerem esse tipo de coisa, eles iam lá, desenterravam o corpo e ficava comendo aquela carne podre, por isso ele virou o deus da morte. Por isso as máscaras eram de chacal, tá? Era por esse motivo. Já o Ibis, aquele pássaro Ibis, deixa eu ver se eu tenho alguma imagem dele aqui, porque ele é um pássaro que tem um bico assim bem grande, bem comprido, meio curvado, tá? Esse pássaro, ele salvou o Egito de uma praga de grilos. O pessoal fazia muita plantação lá, né? E por conta de grilos, eles perdiam, às vezes, uma plantação enorme por causa disso. Era uma infestação, era uma peste. Aí, esse pássaro ibis, como ele tinha esse bico fino, né, e comprido, ele conseguia capturar com muita facilidade os grilos, e por isso, quando teve essa peste, veio vários pássaros, né? Enfim, a biologia aí chegando. Tinha vários desses pássaros que iam lá e controlavam essa praga. Né? E por conta desse salvar aí o dia, né? Graças aos pássaros ibis, eles conseguiram nomear esse pássaro como o deus da escrita. Nomeou-se ele para poder homenagear esse pássaro e por conta do seu bico fino que parecia muito com uma pena, sabe aquelas penas de escrita, né? Ele tinha essa ponta que parecia, né, uma ponta ali de uma caneta pena ali para poder escrever. Deixa eu ver se eu acho aqui o foto. Aqui. Esse aqui é o deus Ibis, tá? Esse aqui é a representação antroposomórfica dele, né, com a máscara, e esse aqui é o pássaro no chão. Olha, linda essa arte, né? E daí a gente tem a escrita aqui, enfim, acontecendo. Eram os únicos que sabiam escrever no Egito, tá? Todas as outras pessoas não sabiam ler e escrever. Obviamente, essa escrita mudou quando a gente chega em Grécia e em Roma, ok? E aí, pessoas, mais alguma coisa? O interessante é que eles preservam essa cultura até hoje, aquele cerimonial de transferência. Sim, gente, vocês viram? Isso foi tipo. Tem alguns dias. Acho que não tem nem 2 semanas direito. O pessoal fez a transferência das tumbas de um lugar para o outro e, tipo, foi, nossa, gente, foi uma marcha, assim, muito incrível, muito bonita. Foi transmitida ao vivo. Os caixões, assim, né, as tumbas, assim, tipo, tumba não, sarcófagos sendo transferidos num carro, num desfile muito grande. O pessoal dando o devido respeito que, né, eles mesmos pediram lá na época. Sim, tudo perfeitinho para não errar nada. Gente, assiste, tá tudo no YouTube, tá? Eu vou pesquisar esses vídeos aí que eu fui falando para vocês e eu mando no grupo depois. Tá bom? Gente, por hoje é só. Mais alguma coisa? Alguma pergunta? Dúvidas, angústias, lamentações? É isso? Então tá bom, gente. Por hoje é só. Oi, Meli. Oi. Aline, é que tem tipo uma lenda, assim, que o Ramsés, ele era manco, que, tipo, nas pinturas ele tá com uma bengala. Você sabe se já foi comprovado? Não sei. Essa informação eu não sei. Essa informação eu não tenho.
Não sei, porque existem as pinturas registradas do modo como eles eram, só que, como eu disse, né, tinha muita coisa feita editada, né? Porque se um faraó tivesse algum tipo de deficiência, alguma coisa que não era aprovado pela sociedade daquela época, as pessoas sabiam que ele era daquele jeito, só que isso era editado de alguma maneira quando fosse passar para a eternidade, porque ele não poderia ser lembrado daquele jeito. Ele tinha que ser lembrado em toda a sua grandeza e potencialidade, assim como a gente vai ver em Grécia. Isso vai ser uma coisa assim extremamente engrandecida na Grécia, mas que vai cair por terra em Roma. Mas essa informação em específico eu não tenho certeza, eu não sei dizer. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu vou pesquisar os vídeos e eu já mando para vocês lá no grupo, certo? Bom, Certo. por hoje é só. A gente volta na próxima aula. Estudem, tá, pessoal? Que a gente tem uma pausa ali bem grande, né, de uma aula para outra. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vai conversando comigo, me chama, manda mensagem, que daí a gente vai resolvendo as dúvidas de vocês, ok? Gente, bom domingo a todos, bons estudos e a gente se vê na próxima. Tchau!